Todos os anos, o mundo gera 400 milhões de toneladas de resíduos plásticos. Enquanto isso sufoca o planeta, a China transforma o bambu em mais de 15 mil produtos. De canudos e escovas, a carvão ativado e painéis de alta resistência. Mas, como uma gramínea, se tornou uma indústria bilionária capaz de desafiar plástico, madeira e até aço. Como um país consegue cultivar, colher e transformar bambu nessa escala? E até onde esse material pode substituir plástico e madeira sem criar problemas ambientais? A resposta começa na biologia da planta. O bambu não é uma árvore, mas uma gramínea. Enquanto muitas espécies precisam de décadas para atingir o ponto de corte, alguns bambus podem crescer mais de 1 metro em apenas 24 horas. Novos colmos surgem de uma rede subterrânea de rizomas, permitindo que a touceira continue produzindo depois da colheita, sem replantio a cada ciclo. Quando bem manejados, bambuzais armazenam carbono na biomassa e no solo. Parte desse carbono também pode permanecer retida em pisos, painéis e estruturas duráveis, mas o benefício não é automático. Depende da espécie, do manejo, do transporte e da vida útil do produto. E, claro, os pandas descobriram o valor do bambu muito antes da indústria. Para os humanos, porém, sua maior vantagem é a versatilidade. Em Hong Kong, andaimes de bambu ainda fazem parte da construção urbana, graças à leveza, flexibilidade e facilidade de montagem em espaços estreitos. O material também tem limitações. Sem secagem, tratamento e projeto adequados, pode sofrer com umidade, insetos e fogo hoje. Normas técnicas e processos industriais permitem controlar melhor esses riscos e transformar colmos em componentes mais previsíveis. Na China, o setor já reúne quase 8 milhões de hectares de florestas de bambu, produz cerca de 150 milhões de toneladas por ano e sustenta mais de 29 milhões de empregos. Seu valor anual ultrapassa 520 bilhões de yuans. Além de utensílios e móveis, sistemas estruturais de bambu podem ser projetados para moradias leves e resistentes a terremotos. Ainda assim, permanece a pergunta decisiva: como colher tamanha quantidade sem esgotar os ecossistemas que tornam essa indústria possível? Essa indústria começa na floresta, quando colmos maduros são selecionados para a colheita. Em plantações comerciais, equipes usam serras, motosserras ou cortadores motorizados conforme o terreno. A mecanização acelera o trabalho, mas um corte mal planejado pode ferir brotos jovens e reduzir a produtividade futura. Um detalhe gera confusão: o colmo cortado não volta a crescer do toco. A renovação acontece no subsolo, onde rizomas armazenam energia e produzem brotos. Portanto, manejo sustentável não significa cortar tudo e esperar que o bambuzal se refaça sozinho. Agricultores removem colmos maduros, preservam os jovens e abrem espaço dentro da touceira. O corte deve ser limpo, numa altura que não prejudique novos brotos, nem deixe cavidades que acumulem água. Facões e serras continuam comuns em encostas onde máquinas não entram. A renovação varia conforme espécie, clima e manejo. Novos colmos podem alcançar a altura final em poucos meses, mas levam mais tempo para adquirir resistência adequada ao uso industrial. A retirada excessiva de biomassa exporta nutrientes e expõe o solo. Manter folhas e partes no bosque, conservar cobertura vegetal, colher seletivamente e devolver matéria orgânica ajuda a proteger fertilidade, água e biodiversidade. Depois do corte, os colmos são reunidos em feixes e levados até estradas ou pontos de coleta, manualmente ou com equipamentos. Ali começa sua viagem até a fábrica. Quando os caminhões chegam à fábrica, começa uma triagem decisiva. Cada lote é descarregado, registrado e inspecionado antes de tocar qualquer máquina. Os operadores observam diâmetro, espessura da parede, retidão, maturidade e defeitos, porque dois colmos parecidos podem exigir destinos diferentes. Os mais grossos
densos e maduros, seguem para componentes estruturais ou painéis engenheirados. Os mais finos e retos podem virar canudos, utensílios e pequenos artigos domésticos. Depois, retiram-se a base, os galhos e as partes danificadas. O bambu é serrado em comprimentos padronizados para alimentar a linha. Medidas entre 1 e 2 metros são comuns em certos processos, mas variam conforme o produto e o equipamento. Quando a peça precisa permanecer tubular, surge outro desafio: os diafragmas internos dos nós. Brocas, mandris ou máquinas de desbaste atravessam essas barreiras e deixam um canal mais uniforme. Já nas linhas de painéis, o como pode ser aberto, dividido ou triturado sem essa etapa. Em seguida, vem a limpeza. Tanques, tambores rotativos e jatos pressurizados removem terra, poeira e resíduos vegetais. A qualidade da água e o tratamento do efluente também precisam ser controlados. Para itens que tocarão alimentos, não existe uma receita química universal. O processo deve ser validado. Água potável, temperatura controlada quando necessária, agentes autorizados, concentração correta, enxague documentado e verificação de resíduos, seguindo boas práticas e as regras do mercado de destino. Só então o bambu irregular entra, com especificações claras nas linhas que definirão seu produto comercial final. Aqui, o bambu deixa de ser matéria-prima e começa a ganhar valor. Na linha de canudos premium, selecionam-se colmos jovens, retos e ocos, próximos de 1 centímetro de diâmetro. Depois, são cortados em peças de 18 a 20 centímetros, conforme o modelo. Cada tubo passa por escovas abrasivas, interna e externamente. Elas eliminam fibras soltas, farpas e bordas ásperas para obter uma superfície uniforme e confortável. Em seguida, os canudos recebem um tratamento térmico validado e são secos até atingir a umidade definida pelo fabricante. Valores próximos de 10% podem ser usados, mas não constituem regra universal. Câmeras e sensores procuram rachaduras, deformações, diferenças de diâmetro e falhas superficiais. Somente as peças aprovadas avançam para a gravação a laser. Potência, velocidade e profundidade precisam ser ajustadas para marcar o logotipo sem enfraquecer a parede do bambu. Por fim, os canudos são acondicionados em envelopes de papel ou bolsas reutilizáveis, disputando espaço com alternativas descartáveis, desde que embalagem, higiene e rastreabilidade atendam às normas do mercado de destino. Os canudos de bambu ainda ocupam um nicho global, enquanto plástico e papel dominam o consumo, mas a oportunidade pode estar em outro objeto cotidiano indispensável: a escova de dentes. A fabricação começa com blocos de bambu secos, cortados e usinados até formar cabos lisos. Em modelos premium, máquinas CNC criam curvas ergonômicas e arredondam as áreas que tocarão a boca. A etapa mais delicada está na cabeça. Máquinas perfuram fileiras de pequenos orifícios e inserem tufos de nylon. Versões de origem biológica existem, porém, biobaseado não significa automaticamente biodegradável. Os tufos podem ser presos por âncoras metálicas ou por sistemas sem grampos, conforme o projeto. Depois, cada cabo é polido. A inspeção procura farpas, bordas cortantes, rachaduras e cerdas mal fixadas antes do acondicionamento em caixas de papel. Uma linha industrial pode produzir milhares de unidades por dia. 3.000 é uma capacidade possível, não um padrão universal. Ainda assim, diante da estimativa de 3,5 bilhões de escovas vendidas anualmente no mundo, a escala permanece pequena. E há um detalhe decisivo: cabo de bambu não torna a tua escova inteira compostável quando cerdas. Âncoras ou revestimentos permanecem sintéticos. Em 2018, os Estados Unidos geraram cerca de 35,7 milhões de toneladas de plástico no fluxo de resíduos sólidos urbanos. Diante disso, o bambu ganha valor ao se transformar num material engenheirado. Bamboo Scrimba, o Strand Woven Bamboo. O processo começa com colmos cortados em tiras e esmagados longitudinalmente, formando feixes fibrosos. Tratamento térmico ou carbonização altera a cor e estabilidade, mas não ocorre em todas as linhas. Depois, os feixes são secos e impregnados com resina.
Adesivos biobaseados não tornam automaticamente o painel biodegradável. As fibras são organizadas, geralmente na direção longitudinal. Produtos multicamadas podem variar a orientação conforme o desempenho. Em seguida, prensas aplicam pressão e calor para densificar o conjunto e curar o adesivo, criando blocos compactos. Mas a resistência não vem apenas do bambu. Densidade, teor de resina, temperatura, umidade e qualidade da prensagem mudam radicalmente o resultado. Estudos registram densidades entre 0,72 e 1,30 grama por centímetro cúbico e grande variação na resistência à flexão. Isso também significa que o material não é impermeável nem imune a rachaduras ou empenamento. Sua durabilidade depende da formulação, acabamento, instalação e ambiente de uso. Sem um preço mundial fixo, o valor varia conforme classe, certificação e transporte. Hoje, esses blocos abastecem pisos, móveis e elementos estruturais. E os resíduos restantes ainda podem seguir outro caminho, virar carvão de bambu. Num forno com oxigênio limitado, o bambu seco sofre pirólise. A umidade evapora, voláteis saem e o sólido concentra carbono. 8 a 12 horas é possível em alguns fornos, mas tempo e resfriamento variam. Temperaturas maiores elevam o carbono fixo e reduzem o rendimento. Portanto, 95% não é uma característica universal do produto. O carvão pode alcançar 7 a 8 mil quilocalorias por quilograma, conforme espécie e processo. Porém, sua queima ainda libera dióxido de carbono, monóxido de carbono e partículas. Assim, não se pode afirmar 50% menos CO2 ou sem fumaça e enxofre, sem testes comparáveis. O desempenho ambiental depende da eficiência do forno, controle da combustão, aproveitamento dos gases e origem da matéria-prima. Mas o que acontece com a poeira e os fragmentos aparentemente inúteis deixados pelo corte, torneamento e polimento? Em vez de terminarem no lixo, esses resíduos podem retornar à fábrica como matéria-prima. É a tecnologia do pó de bambu capaz de transformar sobras industriais em novos materiais de maior valor. Os resíduos são recolhidos, secos e moídos. Em determinadas linhas, o pó é classificado entre 80 e 120 micrômetros. Essa faixa, porém, não representa um padrão universal. Depois, ele pode ser combinado com amido, minerais, adesivos ou polímeros, conforme a aplicação. A fórmula exata e o desempenho devem ser comprovados em laboratório pelo fabricante. Mas surge uma questão decisiva. Ter bambu na composição não torna automaticamente um recipiente natural seguro ou biodegradável. Na União Europeia, o pó de bambu não está autorizado como aditivo em plásticos destinados ao contato com alimentos. Uma fiscalização encontrou centenas de produtos irregulares, inclusive compostos com resina melamínica que liberavam melamina e formaldeído acima dos limites legais. A aparência vegetal não substitui testes de migração química. Isso não significa que todo plástico cause alterações hormonais ou infertilidade. O risco depende da substância, dose, temperatura, contato e uso. Um compósito de bambu só é sustentável quando sua composição é declarada, a segurança é testada e a biodegradação é certificada para condições de descarte. Quando o assunto é papel, fibras recicladas reduzem a demanda por matéria-prima e diminuem emissões, mas não existe uma regra universal de 1/3. Análises de ciclo de vida mostram que o resultado muda conforme energia, tecnologia, transporte, qualidade das fibras e destino. O bambu é uma alternativa promissora, mas não supera automaticamente a madeira. Cultivo, conversão de habitats, químicos e eletricidade fóssil podem anular vantagens. O benefício aumenta quando a matéria-prima vem de áreas manejadas, a biodiversidade é protegida e fábricas utilizam processos eficientes e energia limpa. Existe outra barreira: o preço. No Walmart, pacotes de papel higiênico de bambu custam mais por 100 folhas que opções convencionais, embora valores, tamanho dos rolos e camadas mudem. Ainda assim,
Consumidores aceitam pagar mais por produtos sustentáveis, portanto, a pergunta não é bambu ou madeira, mas qual produto comprova origem, impacto e desempenho com dados verificáveis. Antes de deixar o bambu, conte nos comentários: você acredita que esses materiais terão espaço no futuro? Agora imagine uma floresta que não cresce em terra, mas flutua sobre o Atlântico. O sargaço, uma alga marrom, forma verdadeiras ilhas vivas em mar aberto, oferece alimento, abrigo e áreas de crescimento para peixes jovens, tartarugas, aves e centenas de outras espécies marinhas conhecidas. Historicamente, grandes concentrações apareciam no Mar dos Sargassos, delimitado por correntes do Atlântico Norte e com aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Mas desde 2011, uma faixa diferente passou a proliferar no Atlântico tropical. Circulação oceânica, ventos, ressurgência africana e nutrientes transportados por rios, especialmente Amazonas e Orinoco, ajudam a alimentar o fenômeno ao longo do ano. O aquecimento pode contribuir, porém, os mecanismos exatos continuam em investigação. Culpar isoladamente mudanças climáticas ou fertilizantes simplifica demais a ciência. Satélites revelaram a grande faixa de sargaço do Atlântico, formada por manchas dispersas, não por uma ilha sólida. Em maio de 2025, a estimativa atingiu 37,5 milhões de toneladas, recorde mensal. O máximo anual ocorreu em julho de 2025. Junho de 2026 ficou ligeiramente abaixo, ainda como o segundo maior ano da série. A escala é extraordinária, mas varia sazonalmente. Quando encalha e apodrece, o sargaço libera sulfeto de hidrogênio e amônia. O cheiro lembra ovos podres e, conforme concentração e exposição, pode irritar olhos e vias respiratórias, causando cefaleia, náusea ou sintomas neurológicos. Comunidades enfrentam alertas, remoções caras e perdas turísticas. Em 2019, hotéis caribenhos relataram 120 milhões de dólares apenas em limpeza. Mas o mesmo traço que transforma o sargaço num desastre também o torna surpreendentemente valioso. Sob essa biomassa espalhada pelo Atlântico, existe uma reserva de carbono orgânico, celulose, alginato e minerais marinhos. E aqui surge a reviravolta improvável desta história. O problema pode virar matéria-prima. O pesadelo que atravessa o Atlântico começa a parecer uma jazida renovável para uma economia pós-carbono. Porém, diferentemente do petróleo ou dos minérios, essa matéria-prima perde qualidade rapidamente depois de encalhar. Sob calor tropical, a decomposição avança, altera fibras úteis e produz gases como sulfeto de hidrogênio e amônia. Aquilo que poderia originar materiais transforma-se numa massa escura e mal cheirosa. Por isso, Flórida, Caribe e México entraram numa corrida contra o relógio. Retirar, transportar e processar o sargaço antes que seu potencial industrial desabe. No começo, a resposta concentrava-se na areia. Tratores, escavadeiras, ancinhos mecânicos e esteiras trabalhavam sem parar, empurrando montanhas de algas para caminhões. Uma revisão estimou em 120 milhões de dólares o custo da limpeza caribenha de 2018. Era dinheiro gasto para recuperar praias, acessos e a imagem dos destinos turísticos. Na Flórida, o impacto financeiro aparece nos orçamentos. Miami-Dade reservou 12,7 milhões de dólares para remover sargaço em 2021-2022, mas existe um custo menos visível. Trabalhadores enfrentam calor, esforço físico e gases irritantes da decomposição. Sem luvas, botas, proteção respiratória e monitoramento, a limpeza pode ameaçar a saúde. Logo ficou evidente. Recolher tudo diretamente na praia criava outro problema. Máquinas pesadas arrancam areia, compactam praias, destroem vegetação e aceleram a erosão. Nos picos históricos, estimativas apontaram desembarques próximos de 10 mil toneladas úmidas diárias no Caribe mexicano, centenas de caminhões. Essa escala brutal exigia mudar a estratégia e levar a operação para antes da arrebentação. Foi quando a batalha deixou a areia e avançou para águas costeiras.
Em vez de esperar o sargaço apodrecer na praia, equipes começaram a interceptá-lo antes do encalhe. Barreiras flutuantes próximas do litoral desviam e concentram faixas de biomassa. Depois, embarcações percorrem esses corredores com esteiras, recolhendo material da superfície e levando-o a compartimentos ou reboques. Mas a operação precisa evitar tartarugas, peixes e outras espécies que usam o sargaço como habitat. A capacidade varia com a embarcação, condições marítimas e densidade da biomassa. Um sistema documentado no Caribe anuncia 500 metros cúbicos em 8 horas, mas volume não equivale a toneladas. Interceptada perto da costa, a biomassa permanece menos degradada, favorecendo a recuperação de alginato, celulose e carbono para aplicações em biomateriais e bioenergia. Coletar milhões de toneladas, porém, é apenas a etapa visível da crise. O desafio decisivo é transformar uma biomassa úmida, variável e contaminada por areia ou resíduos em matéria-prima padronizada para a indústria. É nesse ponto que aparece a Sargabloc, iniciativa mexicana criada por Omar Vázquez Sánchez. Em vez de mandar todo o sargaço para aterros, o projeto incorpora parte dele em blocos semelhantes ao adobe, destinados à construção de moradias acessíveis. Omar começou recolhendo sargaço nas praias de Quintana Roo e usando-o como fertilizante. Para produzir os blocos, a biomassa é seca, triturada em pó e combinada com terra reaproveitada, calcário, materiais orgânicos e água. Segundo o projeto, cada Sargabloc contém 40% de sargaço. A massa passa por peneiramento para retirar fragmentos maiores e adquirir consistência uniforme. Depois, segue para uma máquina adaptada para blocos, onde a pressão compacta a mistura dentro de moldes de cerca de 30 centímetros. Prensados, os blocos secam ao sol por cerca de 6 horas. Segundo Vázquez, a máquina produz quase 3.000 unidades diárias, dado divulgado pelo próprio criador. Estudos indicam que compósitos de cimento com 5% a 7,5% de sargaço podem oferecer resistência mecânica e isolamento térmico promissores. Contudo, as alegações de serem 3 vezes mais leves ou reduzirem a temperatura interna em 5 a 7 graus exigem ensaios independentes específicos do Sargabloc. Quanto ao conforto térmico, essa promessa exige validação independente. Em 2022, reportagens documentaram 13 moradias Sargabloc doadas a famílias de baixa renda. Cada construção utilizava até 20 toneladas de sargaço e cerca de 2.000 blocos. Isso explica o interesse do setor. Produzir cimento libera cerca de 2,5 bilhões de toneladas de CO2 anualmente. Mas abundância não significa matéria-prima gratuita. Recolher, lavar, dessalinizar e transportar custa dinheiro. A composição varia e o sargaço pode acumular arsênio, metais, sal e resíduos. Transformá-lo em material construtivo seguro exige testes de lixiviação, resistência, absorção de água, durabilidade e fogo. Seu potencial climático dependerá de substituir materiais emissivos sem transferir riscos para trabalhadores, moradores ou ecossistemas. Se transformar sargaço em tijolos já parecia controverso, a próxima aposta é ainda maior. Usar essa biomassa contra o plástico derivado de petróleo. A escala global explica o interesse. A humanidade produz mais de 430 milhões de toneladas de plástico por ano, e grande parte vira produto de vida curta. Todos os anos, entre 19 e 23 milhões de toneladas de resíduos plásticos chegam a rios, lagos e mares. Por isso, a ambição vai além de reciclar. Usar o sargaço como matéria-prima para embalagens descartáveis. Após lavagem e dessalinização, a biomassa pode ser triturada e polímeros como o alginato extraídos. Com formulação adequada, esses compostos podem originar filmes, embalagens e recipientes para alimentos, potencialmente biodegradáveis sob condições específicas, em vez de permanecerem no ambiente por muitas décadas. Mas existe um obstáculo industrial decisivo. Diferentemente de algas cultivadas sob condições controladas, o sargaço encalhado muda conforme espécie, origem, estação e estado de decomposição.
Isso altera a concentração e a qualidade dos polímeros, dificultando padronização industrial. Mesmo assim, a corrida não termina nos biomateriais. É aqui que o Sargasso revela sua aposta mais ousada: energia. Não uma fonte infinita, mas uma biomassa capaz de alimentar biodigestores. Primeiro, o material precisa ser separado de areia e plástico, ter salinidade controlada e ser triturado. Depois, entra na digestão anaeróbia, onde comunidades de micro-organismos quebram sua matéria orgânica sem oxigênio livre. Durante a decomposição, micro-organismos geram biogás, mistura principalmente de metano e dióxido de carbono. Ele pode produzir eletricidade e calor ou ser purificado em biometano. Num cenário conservador, processar 1 milhão de toneladas secas poderia abastecer de 30 a 40 mil residências durante um ano. Mas o resultado real dependeria do rendimento do reator, das perdas energéticas e do consumo elétrico adotado. No Caribe, uma ideia que parecia absurda saiu do laboratório e chegou à estrada. A engenheira Legena Henry, da Universidade das Índias Ocidentais, liderou em Barbados o desenvolvimento de combustível produzido com sargaço, águas residuais de destilarias de rum e esterco de ovelhas Black Belly. Dentro de biodigestores, essa mistura reúne matéria orgânica e micro-organismos capazes de gerar biogás continuamente. Mas o gás bruto não está pronto para veículos. É preciso remover dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, umidade e impurezas. Depois, o biometano é comprimido como bio-GNV, capaz de abastecer veículos adaptados ao gás natural ou geradores. O projeto estima economia de até 50% frente à gasolina, mas isso ainda não foi verificado independentemente. Em 2024, a equipe demonstrou um veículo convertido usando esse combustível. Porém, os 120 a 150 quilômetros atribuídos a uma tonelada seca não têm metodologia verificável. O resultado dependeria do metano produzido, da energia de purificação e da eficiência veicular. O avanço real é transformar resíduos em combustível local, em escala. Isso poderia apoiar o transporte de baixo carbono no Caribe. E o sargaço ainda guarda outra surpresa. Suas fibras estão sendo testadas em tecidos, biofertilizantes, aditivos para ração e papel. Protótipos de biopapel já existem, porém leveza, resistência e biodegradação dependem da mistura, dos ligantes e do ambiente de descarte. Nos usos agrícolas ou alimentares, arsênio e contaminantes exigem tratamento e controle rigorosos. Enquanto protótipos avançam, governos, universidades e empresas tentam construir uma cadeia de valor no Atlântico. Prever desembarques, coletar sargaço fresco, estabilizá-lo, armazená-lo e abastecer indústrias. México, países caribenhos e áreas próximas ao Golfo dos Estados Unidos já desenvolvem projetos e sistemas de coleta. Porém, chamar isso de corrida pelo controle seria exagero. Infraestrutura continua fragmentada, os custos são altos e ainda faltam padrões comuns. Na economia de baixo carbono, a vantagem não estará em possuir algas, mas em dominar coleta segura, descontaminação, armazenamento e transformação. Quem resolver essas etapas poderá gerar combustíveis, materiais e empregos, mas o sargaço não converterá a crise climática em oportunidade. É um teste. Conseguiremos criar uma cadeia circular sem repetir poluição e riscos ambientais? O que você acha? O sargaço é uma mina de ouro da economia verde ou um experimento ambicioso demais? Enquanto a disputa avança, do outro lado do mundo, um adolescente de 16 anos mergulharia na Grécia e encontraria mais plástico que peixes, e formularia a pergunta que daria origem ao The Ocean Cleanup.